Será que Deus gosta de café? Você saberia responder essa pergunta? Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar por apenas Guto. Está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina e desta vez vai ser um episódio um pouco diferente, porque eu não tenho diante de mim aqui nenhum tipo de anotação. Normalmente eu faço um roteiro base, faço algumas anotações, pego algumas referências para citar, para embasar um pouco a conversa, mas esse episódio vai ser bem mais pessoal. Eu vou trazer os meus sentimentos mesmo a respeito do que eu vou falar. Quem ouve podcast com mais frequência, outros canais, talvez pegue a referência desse título. Mas para quem não ouve, para quem ouve só o meu, que é o caso de algumas pessoas que eu sei, talvez não entendam, mas também não vai fazer diferença para a discussão. E esse episódio eu quero falar um pouco a respeito de Deus, de quem Ele é, dos gostos dele, porque muitas das vezes a gente acha que Deus ele é conhecido por todos. Mas não, mesmo quem acredita em Deus, talvez tenha uma visão diferente de outras pessoas. E o podcast, ele não tem, esse podcast aqui, não, Pedra de Esquina, ele não é um podcast teológico aprofundadamente assim, mas eu trago muitas discussões a respeito de fé, de pensamentos, de espiritualidade, e hoje eu quero falar um pouco a respeito de quem Deus é para mim, falar a minha história com Ele e talvez explicar para quem quiser entender um pouco mais desse tipo de relação, porque a gente ouve, né, as pessoas falando de Deus, falando em nome de Deus e lendo também pela Bíblia, muitas das vezes pode parecer confuso. Então, para mim, é importante falar um pouco também sobre isso porque foi um processo. Para quem não sabe, eu nasci em um lar cristão, então desde criança eu ia para a igreja com os meus avós, eu e meus irmãos, meus primos, apesar de que os nossos pais, né, as nossas mães não eram cristãs na época, mas os nossos avós sempre levavam a gente para os cultos. Então a gente cresceu nesse ambiente de ouvir sobre Deus, de cultuar com frequência, né, durante a semana da igreja evangélica. E acabou que quando a gente teve essa maturidade, que a gente ficou adulto, a maioria de nós, né, decidiu continuar servindo a Deus. Mas essa convivência, assim, desde a infância, dentro de uma igreja, dentro de uma família que tem essa cultura cristã, isso não necessariamente vai determinar a relação que uma pessoa vai ter com Deus. Isso é algo totalmente pessoal e intransferível. Então, cada um vai ter que ter esse passo de decidir se relacionar com Deus. Assim como as pessoas que vão ser apresentadas a eles em algum momento já da sua vida, elas também vão ter que tomar essa mesma decisão. E aí eu lembro de vários momentos assim que foram marcantes, né, nessa minha relação com Deus. Mas ainda na infância mesmo, eu já tive bastante contato pessoal com Deus. Eu sempre gostei desse ambiente da igreja, por causa da música. E realmente era um lugar que eu acreditava que fazia bem, né? E aí eu comecei a me relacionar com Deus ainda na infância. Eu orava, eu lia bastante a Bíblia quando eu era criança. E eu comecei a ter algumas experiências com Deus. Mas para mim era o Deus que eu via falar a respeito da história da Bíblia. Eu não tinha uma concepção muito definida do que é Deus. Até porque Deus, a gente sabe que Ele é esse Deus do cristianismo, né? Ele é um Deus invisível. A gente não tem imagens dele, a gente não consegue ver manifestação visual dele. Por mais que a gente tenha experiências espirituais, mas é complicado por conta disso, que a gente sabe, é falado que é uma pessoa, que ele tem personalidade, que ele se relaciona com a gente, mas ao mesmo tempo a gente não vê. E isso é muito confuso. E aí, quando eu comecei a me relacionar com Deus nesse sentido, eu tive um pequeno problema porque eu via muito falar sobre Deus ser o Pai, dentro da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E a paternidade para mim ela era mais confusa ainda do que Deus. Isso porque eu não cresci com um pai presente,
apesar de ter a figura de um padrasto dentro de casa, mas a gente não teve uma relação boa durante vários anos, então não tinha essa perspectiva de paternidade. E aí quando vinha essa concepção de que Deus ele era meu pai, isso era muito confuso, porque eu não sabia o que era ser filho de um pai, eu sabia o que era ser filho de uma mãe, e eu via que era diferente essa relação, né? Então, para mim foi muito confuso durante muito tempo colocar ele nesse lugar. E a Bíblia também já traz outros tipos de posto para ele, né? Como rei, como criador, como senhor, como amigo, várias outras atribuições que são diferentes, né? Que são funções, que são termos que vão trazer ideia diferente. E a paternidade, para mim, ela sempre foi a que era mais fácil de entender Deus, e ao mesmo tempo era mais confusa porque eu não tinha essa referência de paternidade. E hoje em dia ainda é para mim a melhor definição de Deus, de entender ele como pai. E tem um episódio da Bíblia que isso me traz muito essa ideia, que é lá no começo, lá no Gênesis, quando ele vai falar com Adão, depois que Adão vacila lá com Eva, né, que eles comem do fruto que eles tinham sido ordenados que não comessem. E aí tem uma coisa que Deus faz que me chamou a atenção. É um detalhe que eu nem vejo muitas pessoas falando sobre isso, que é quando Deus confronta Adão e Eva, eles confessam, e aí Deus dá o castigo para eles. E aí logo em seguida, Deus ele pega um cordeiro e com a pele do cordeiro, ele faz roupas para Adão e Eva. Então, eu desde criança eu imaginava essa cena e eu via muito o que eu via algumas mães fazendo, que era, ao mesmo tempo que está castigando o filho, por exemplo, está batendo no filho, né? Eu lembro que eu estou falando aqui de uma infância do começo dos anos 2000, final dos anos 90, então eram outros tempos. E aí eu via isso que Deus estava fazendo, algo que eu via nas mães fazendo, que eu via muitas mães. Ao mesmo tempo que estava repreendendo, batendo no filho, ela estava ali cuidando, conversando, aconselhando, dizendo que não gostaria de estar fazendo aquilo, mas era necessário porque o filho tinha feito tal coisa. E eu via Deus fazendo isso com Adão e Eva. Ao mesmo tempo que ele estava punindo eles pela consequência do que eles tinham feito, dessa desobediência, ele continuou sendo o pai deles, cuidando, né? Porque ele que foi fazer as roupas de vestir eles. E aí, várias outras situações que a gente vê na Bíblia, né? Isso vai trazendo essa ideia de Deus. Apesar de que ele não é um pai comum, porque a gente vê pai, a gente vê limitações, a gente vê arrependimentos, a gente vê fragilidades, e Deus ele está num lugar diferente, como um lugar de alguém que é poderoso, de alguém que é conhecedor de todas as coisas. Então é diferente essa relação, mas ao mesmo tempo é muito igual. Por exemplo, hoje, eu como adulto, analisando também a vida de outras pessoas adultas, eu consigo ver exatamente uma relação espiritual dessas pessoas adultas como umas crianças diante de Deus, que é como se fosse um pai adulto. Porque eu vejo, por exemplo, muitas das vezes o meu comportamento imaturo nesse nível diante de Deus, assim, como, digamos assim, eu oro, peço para Deus fazer alguma coisa, e se Ele não fizer, aí eu fico chateado, ou então fico triste, decepcionado, fico frustrado, e é algo que para mim na minha infância era muito frequente. Quando eu pedi alguma coisa para minha mãe, ela não me atendia. E muitas das vezes, hoje em dia eu entendo que ela não fazia ou porque realmente ela não podia ou porque era o melhor para mim ela não fazer. E eu entendo que Deus é da mesma forma. Tem coisas que na hora eu fico frustrado por não acontecer, e lá na frente eu entendo que realmente foi melhor dessa forma e que eu deveria confiar no que ele faz ou naquilo que ele deixa de fazer, porque é o melhor para mim. E eu me pego muito nessas situações assim mesmo, de me ver como diante de Deus fazendo coisas que eu fazia diante da minha mãe. Então essa relação de pai, eu acho que é a relação mais natural que a gente consegue entender diante de nós e diante de Deus. Até mesmo, por exemplo,
de ele relevar coisas que a gente faz. Porque, por exemplo, tem criança que no momento em que está triste ou que está com raiva, ela fala coisas pesadas assim para os pais. E às vezes os pais relevam porque sabem que tem aquele contexto, tem maturidade, tem outras coisas por trás. E eu entendo que Deus muitas das vezes ele ignora coisas que a gente faz ou forma como a gente age, porque ele sabe que naquele momento a gente está em ignorância, em imaturidade, e lá na frente ele às vezes nos ensina e nos faz reconhecer quem a gente era. Pelo menos eu consigo ver na minha vida muito disso. E outra coisa é não perceber, mas ele está o tempo todo de olho em volta da gente, assim, cuidando, providenciando coisas, que era exatamente como um pai e uma mãe agia e age, que às vezes o filho nem percebe, mas os pais estão lá, correndo atrás das coisas, providenciando segurança, evitando de sofrer acidente, alguma coisa, estão sempre por perto, mesmo que a criança não reconheça, né, essa atuação. E eu vejo que Deus, ele muitas das vezes está agindo e a gente nem percebe as coisas que ele faz, as coisas que ele nos dá, as coisas que ele nos livra, e ele está sempre ao redor. Então, para mim, a definição melhor de Deus é Deus o Pai. E isso não só no sentido daquilo que a lei, por exemplo, obriga os pais a fazerem, né? Que é ceder segurança, educação, alimentação, moradia, mas o pai no sentido geral, assim, de ter participação, de se importar, de ter convívio, relação. E isso também para mim foi muito estranho, porque como eu falei, né, eu não tive essa referência paterna. E aí quando eu já fui ficando jovem, assim, eu comecei a me relacionar também com pessoas mais velhas. E aí eu lembro que eu tenho um amigo, que foi o primeiro amigo que eu tive que já era pai quando a gente se conheceu. Ele inclusive já era pastor. Hoje em dia ainda é um dos meus maiores amigos. E aí, na época, ele já tinha uma filha. E eu achava muito interessante ver a forma como ele se relacionava com a filha dele. Primeiro porque, para mim, como eu falei, a figura paterna era algo estranha. E eu me relacionar com um pai de uma outra pessoa e ver essa pessoa se relacionando com a filha dele era muito estranho para mim. Porque além de eu não ter essa referência, eu tinha uma noção diferente. Eu imaginava que pai era uma figura séria, uma figura que era fechada, que não se abria, que só provia para os filhos, para casa, aquilo que era necessário. E quando eu vi uma pessoa com personalidade, com afeto, com tudo aquilo que uma pessoa pode oferecer para uma outra, oferecendo para um filho, aquilo para mim fez muita diferença, porque mudou a minha própria concepção do que é ser pai. E como mudou a minha visão dos pais da terra, isso também me abriu a possibilidade para enxergar Deus também com outras possibilidades. Não só como essa pessoa que provê, que repara, que cuida, que julga, que corrige, mas também uma pessoa que se importa, que conversa, que se relaciona, que tem essa descontração no sentido geral mesmo, assim, sabe? Apesar de que existe ainda uma distância, né, por conta da gente viver aqui na Terra e Deus viver no céu, e a gente não ter também uma ligação totalmente transparente, clara. A gente ora, a gente tenta buscar mais dele, mas ainda assim é uma relação com muitas, como se fosse com muitas cortinas assim entre nós, por enquanto. Eu sei que talvez vai chegar um dia em que a gente vai conviver plenamente, sem nenhum tipo de separação, nenhum tipo de limitação, mas por enquanto ainda é assim. E mesmo assim eu consigo reconhecer ele como esse lugar de paternidade. E eu penso assim também, que tem coisas na personalidade das pessoas que só vai saber, só vai pegar assim, os detalhes quem convive com ela. Porque se tu conviver com uma pessoa somente do lado dela profissional, ou somente do lado dela como, por exemplo, uma liderança numa igreja, ou um professor numa sala de aula, tu não vai conseguir ter uma essência dela no geral, tu vai ter um recorte dela muito delimitado. E isso faz total diferença.
no momento em que a gente vai falar de Deus para outras pessoas, isso é um pouco difícil, porque, como eu falei, Deus ele é invisível, ele é muito complexo, ele é muita coisa e ao mesmo tempo é simples. Ele é o Pai, é o Criador. E teve uma vez que eu estava em Aracaju, no Sergipe, isso foi em janeiro de 2018, estava num projeto missionário com a Cru Campus, que é um movimento estudantil universitário que eu participava na época. E aí a gente foi para essa viagem para lançar um movimento lá na Universidade Federal do Sergipe. E eu lembro que em uma das abordagens que a gente fazia de prática na universidade, para falar com as pessoas a respeito mesmo de fé, conversar com elas e tal, teve uma abordagem que estava eu e mais uma ou duas pessoas e a gente abordou duas meninas que estavam sentadas num lugar, acho que era tipo um anfiteatro, um palquinho assim, não lembro exatamente. E aí a gente conversando com elas, teve uma delas que compartilhou com a gente que ela tinha experimentado várias coisas em várias religiões, só que ela nunca se sentia satisfeita. Ela buscava e até tentou ser cristã por um tempo, mas as coisas que ela disse que ela via as pessoas fazendo e coisas que ela via a pessoa falar em nome de Deus, aquilo distanciou muito dela. E ela não teve esse contato com Deus. Ela não chegou nem a ter isso porque o próprio ambiente desestimulou ela. E aí ela testou outras coisas de outras vertentes assim da espiritualidade, né? Como coisas que nem envolvem deuses. E aí ela compartilhou que uma das metas dela de vida era ir para um lugar onde ela ouviu falar que tinha algumas profecias escritas de todas as pessoas que já viveriam no mundo todo. E aí algumas pessoas conseguem chegar lá e encontrar profecias a respeito da vida delas, independente do tempo em que elas estão vivendo. É algo bem confuso mesmo. E aí para ela era a única esperança que ela ainda tinha assim dentro da experiência espiritual que ela poderia ter, porque pelas coisas que ela via falarem de Deus, de outras coisas, para ela tudo era muito errado ou tinha muita coisa errada no meio e não fazia diferença. E aí a gente perguntou, né, para ela se ela conhecia Deus, se ela chegou a conhecer Deus, ter contato com Ele. E ela falou que não, por conta dessas coisas que ela ouviu, e aí isso já distanciou ela. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei: se eu perguntasse para tua amiga aqui que está do teu lado sobre ti, as coisas que ela me falasse a teu respeito não ia ser o suficiente para eu te conhecer, quanto eu te conhecendo aqui agora, conversando contigo pessoalmente. Isso vai me dar mais informação, vai me dar novas perspectivas sobre ti. É a mesma coisa com Deus. Tipo, é muito difícil de tu conseguir conhecer Ele, se aprofundar numa relação com Ele, baseado no que as outras pessoas falam, no que as outras pessoas dizem sobre Ele. Que pode sim ter informação, mas só vai conhecer realmente Deus a partir do momento que tu te relacionar pessoalmente com Ele e ter essa troca. Como eu falei, na convivência a gente vai pegando detalhes assim da personalidade da pessoa. E Deus ele é pessoal. Ele não é algo divino, totalmente separado. Apesar da gente ser quem a gente é e estar nessa terra, né, com todas as nossas limitações desse corpo físico frágil, mas Deus ele se relaciona com a gente. E ela ficou pensando realmente que ela nunca tinha tido esse passo de dar um espaço para se relacionar com Ele. Ela se baseava naquilo que as pessoas falavam. E muitas das vezes esse é o segredo para conhecer Deus, entender quem Ele é, do que Ele gosta. Porque se a gente for simplesmente querer conhecer Ele a respeito de leitura, a respeito de ouvir falar, isso não vai levar a gente aonde a gente pode chegar se a gente se relacionar com Ele pessoalmente. E é só quando a gente conhece alguém que a gente também sabe quem a pessoa não é. E isso traz pra gente segurança em saber se aquilo que falam, se aquilo que dizem a respeito dela procede ou não. Então, pra gente saber sobre o que Deus gosta, o que Deus pensa, sobre como Deus enxerga as coisas, só conhecendo Ele. E isso, a Bíblia também traz bastante informação, né, a respeito disso. Ele mesmo se deixou ser conhecido, permitiu que as pessoas
vivessem experiências com eles e relatassem isso e preservassem isso nessa coletânea de vários livros, várias histórias que é a Bíblia. Então, a partir do momento em que a gente sabe quem ele é, a gente sabe quem também ele não é. E isso faz diferença para que a gente não seja enganado, né? Quando alguém vem dizer que tu é aquilo, tu não é aquilo, se alguém te conhece, está perto, está ouvindo, essa pessoa vai poder refutar. Fala, não, eu conheço ele não é dessa forma. Então, não, eu conheço ele realmente, ele é isso, ele faz isso, ele é dessa forma. As pessoas conseguem testificar porque tem esse conhecimento de causa. E a partir do momento em que a gente conhece Deus, a gente consegue concordar ou discordar daquilo que está sendo falado, porque a gente sabe quem ele é, a gente sabe o lugar que ele ocupa na nossa vida. Então, aquilo que as pessoas falam a respeito dele ou a respeito da nossa relação, isso talvez não nos afete, porque a gente tem essa consciência de quem ele é. E falando assim por mim, eu conheço ele, venho buscando conhecer cada vez mais ao longo desses anos, e eu não tenho resposta para essa pergunta, se ele gosta de café. E essa é só uma das perguntas que eu não tenho a resposta, porque tem muitas coisas que eu ainda não sei a respeito dele, e eu vivo em uma expectativa de que um dia a gente vai se conhecer pessoalmente, vai poder ter conversas sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de limitação, e aí eu vou poder tirar todas as respostas que eu ainda não tenho. Eu vou poder conversar com ele, entender muito daquilo que hoje em dia eu não consigo entender ainda. E isso é muito legal, viver nessa expectativa de continuar crescendo nessa relação e saber que vai chegar um dia em que tudo vai ser pleno. Eu vou poder ver ele olhando no rosto dele, sabendo que a gente vai poder conversar e colocar tudo às claras, entender tudo que hoje para mim está ainda obscuro, tá num lugar de mistério, um dia vai ser claro. Esse foi o episódio de hoje, eu espero que não tenha ficado tão confuso, mas é um pouco do que eu penso, um pouco do que eu sinto, um pouco da minha relação com Deus, e eu aconselho quem não viveu que viva isso, porque afinal de contas a gente não tem nada a perder, muito pelo contrário, né? Vai ganhar uma companhia que é eterna, que é aberto para se relacionar. Além de tudo, tem as questões espirituais, né? De vida eterna, de salvação e paz para viver esses dias que talvez não sejam tão fáceis para a gente, mas tendo essa companhia, tendo esse pai presente, isso faz toda a diferença. Pelo menos para mim faz. E a gente se encontra no futuro.